O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa e já aproveitando para agradecer a sua audiência. No programa de hoje nós trazemos um tema muito importante que, olha, eu acredito que eu nunca trouxe aqui nesses 11 anos de programa. Quando as emoções estão por trás dos sintomas. Isso mesmo. Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo a terapeuta Fabiana Garcia. Seja muito bem-vinda, Fábio. Obrigada, Gabi, pelo convite em falar sobre algo que é tão importante para mim, né? Não só por base de tudo que eu estudei, mas sobre as próprias vivências, aquilo que eu experimentei. Certo, né? Fábio. Eu costumo perguntar para todos os profissionais que vêm como que as pessoas entraram nesse universo, né? Por que a terapia? Por que trabalhar com as emoções? Se puder contar um pouquinho pra gente. Certo, então, começou por mim mesma, né? Quando eu fui diagnosticada com fibromialgia, logo depois de uma depressão, ali após a gestação, no período de puerpério. E eu me lembro que eu busquei vários recursos clínicos mesmo para tentar amenizar as dores, né? Quem conhece a fibromialgia sabe que são dores muito intensas. E as medicações chegaram num período que não faziam mais aquele efeito para mim. E eu me lembro de uma consulta que eu tive com uma reumatologista, especialista realmente no caso. Ela disse, olha, tu tens que começar agora a olhar para dentro, Fabiana, porque até então tu estás olhando muito para fora. E as medicações, elas não vão resolver o todo, elas só vão te amenizar. Então busca o que te trouxe a desencadear essa enfermidade, essa doença. E eu me lembro que eu saí muito inconformada daquele consultório, que eu só queria uma medicação para ter um alívio. Sim. E comecei a buscar conhecimento, buscar recursos, e foi onde eu encontrei a neurociência. E dentro da neurociência eu conheci todo o universo da medicina germânica, que é realmente esse lugar de conexão entre o corpo e as emoções, né? E tudo está ligado. Então foi onde eu comecei a receber ali a cura interna e me permitir viver esse processo. Nossa, incrível. Fábio, e como que o corpo e as emoções, o que eles têm em comum? Então, na verdade, tudo, né? Porque como eu falei, toda doença, toda enfermidade, ela começa e normalmente é desencadeada através de uma dor emocional, né? Então, sempre existe uma raiz ali latente emocional. Eu me lembro de um dia ter ouvido um médico renomado, o Dr. Lair Ribeiro, e ele falou justamente sobre, ele estava falando sobre o câncer, né? E ele disse, olha, quando uma pessoa é diagnosticada com câncer, você pode consultar aí uns 2 anos antes e tentar compreender que ela passou por algum processo traumático. E isso desencadeia realmente essa enfermidade. Foi isso que a medicina germânica me trouxe, esse conhecimento em saber que a tua emoção, ela faz o teu corpo falar, né? O corpo, ele fala. Então, quando tu começa a sentir alguns sintomas, seja ele crônico, né, ou seja ele agudo, que é algo de imediato, pode ter certeza que por trás disso existe algo te informando que tem algo que não é legal ali dentro e que a gente precisa começar a olhar para dentro, realmente. Certo. Para quem está em casa entender um pouquinho melhor, porque tu usou o teu caso da fibromialgia, mas quais mais casos que de repente tu pode trazer aqui para as pessoas entenderem que reflete no físico, mas tem a ver com as emoções? Então, né, eu gosto até de contar uma história que foi um dos meus primeiros atendimentos e são aqueles que marcam, né? Eu me lembro de ter chego uma mulher no consultório e ela começou a reclamação dela era da candidíase de repetição. Ela já estava vivendo com essa candidíase há muitos anos. E chegou um período que o ginecologista disse, ó, o teu problema é estresse emocional, vai buscar uma terapia. E ela veio até pedir ajuda, né, sobre isso. E quando nós fomos investigar, né, a vida dela, buscar toda a trajetória, ela já estava no novo relacionamento, já havia até filhos desse novo relacionamento, estava vivendo uma vida feliz, bem profissionalmente, mas em buscar os acessos dessas ligações emocionais, nós encontramos que estava lá numa separação que ela teve, onde ela teve uma traição e aquela traição desencadeou esse processo de candidíase. E o interessante, Gabi, é que a candidíase, por exemplo, ela vem muito do não querer o parceiro perto. Então, quando, né, durante esse novo casamento, o parceiro se aproximava e despertava esse medo de ser machucado de novo. Ou seja, a emoção estava ali como um gatilho dizendo, né, é um risco.
E no momento em que nós ressignificamos e ela passou a entender que ela estava segura com esse novo parceiro, as dores, a candidíase, né, aquele problema todo que ela sentia de infecção, dor, desconforto para a mulher, né, principalmente, acabaram. Então, tudo está ligado, né, seja num problema realmente interno, emocional, um quadro de uma ansiedade, uma depressão, ou em algo realmente físico. E o físico, ele está te dizendo que o teu corpo, ele está sentindo aquilo que a tua emoção está sentindo. Então, a gente precisa ficar atento sobre isso. Certo. Fábio, explica melhor um pouquinho pra gente sobre a relação do corpo com as doenças físicas, né? De uma forma geral, hoje a gente sabe que existem diversos estudos falando que as doenças que mais vão matar no nosso século são as doenças da saúde mental. Mas como quem está em casa pode entender essa ligação da saúde mental com a física? Então, né, não faz sentido a gente medicar de forma clínica e não cuidar do que está na nossa emoção. Sim. Né? Não faz sentido eu buscar um médico para me dar uma medicação para uma depressão e não cuidar do que está me causando aquela depressão. Então, a gente precisa buscar lá na raiz, né? Entender o que nos levou a ter esse problema. E é onde essa ligação, né, de buscar realmente aquilo que está nos levando a esse lugar de dor, a esse lugar de desconforto físico, o que o teu corpo está querendo dizer com aquilo, o que o teu cérebro está tentando te anunciar, né? Porque o psique, que é a alma do teu corpo, ele está te dizendo, existe algo aí que tu precisa tratar. E como eu acabei de falar, tudo está ligado, né? Então, realmente é buscar esse olhar para dentro, buscar esse cuidado de saber que o teu corpo ele está tentando refletir algo ali, né? E essa ligação física mesmo, ela vem justamente daquilo que tu não conseguiu resolver. Então, muitas vezes a gente tem que vasculhar aquilo que a gente quer esconder, que a nossa dor emocional é aquela escondida. Sim. E muitas vezes é aquela que precisa vir para fora, muito mais até do que qualquer um outro caminho, como a questão da medicação. Certo. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo e a gente já volta com mais informações sobre o nosso programa de hoje. Fique ligado com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos trabalhando as emoções por trás dos sintomas, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso programa de hoje, ouviremos uma dica do nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. Falando sobre doenças dos ossos, nós temos que entender também que os ossos podem ser cometidos por tumores. Podemos ter o osteosarcoma, o condrosarcoma, que são tumores que podem comprometer a nossa estrutura óssea. Então, por isso é muito importante, quando diante de uma sintomatologia de dor óssea, alguma alteração localizada, abaulando a estrutura, ou seja, da perna, do braço ou da costela, é muito importante que seja avaliado para ver se não existe alguma alteração óssea, porque nós sabemos que o osso é uma estrutura viva, por células importantes, composta pelos osteoclastos, osteoblastos, e essas estruturas ósseas podem sofrer uma lesão expansiva, uma lesão consumptiva, que é o tumor ósseo. É muito importante, então, diante de uma sintomatologia, que procure logo o médico para realizar os seus exames e chegar a uma conclusão, porque toda lesão inicial, muitas vezes, tem cura. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região há mais de 40 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região.
Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, densitometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Para você que de repente ligou a TV agora, nós estamos conversando sobre as emoções por trás dos sintomas e eu estou recebendo a terapeuta Fabiana Garcia. Fábio, para a gente continuar, em que momento podemos entender que aquela emoção precisa ser tratada? Então, né, é muito interessante a gente olhar para um todo, porque na verdade, quando tu entende que tu está sendo paralisado pela dor, é o momento que precisa ser olhado, né? A emoção, ela fala em todas as coisas, em todos os sentidos. Então, quando tu se sente paralisado, ou quando aquela dor está tão latente que te faz não conseguir avançar, não conseguir seguir adiante, né? Aquilo que realmente é um problema para ti precisa ser cuidado de uma forma um pouco mais sensível. Sim. O que acontece é que na grande maioria das vezes nós tentamos não olhar para esse lado que é um lado difícil para a gente. Então a gente só quer respostas rápidas, né? Nesse mundo acelerado de hoje, né? Costumo dizer a geração do milésimo de segundos, onde tem resposta para tudo. Sim. A gente só quer realmente inibir alguns sintomas, mas não quer tratar as raízes, porque é um processo que muitas vezes vai gerar um desconforto. Então, é no momento que realmente tu percebe que esse lugar está te paralisando e que tu precisa sair realmente do lugar de dor, né? Então, começa a olhar para isso e entender que aqui é onde eu preciso buscar recurso, aqui é onde eu preciso de ajuda. Tá, e como as pessoas que estão em casa podem entender, por exemplo, a paciente que tu comentou da candidíase, ela não tinha a menor noção de que isso tinha a ver com a sua emoção. Como que as pessoas que estão nos assistindo podem perceber que de repente essas mudanças físicas têm a ver com o emocional? Tem como? Tem, na verdade, todo problema físico está ligado à emoção, né? A medicina germânica, ela já comprova isso e é uma confirmação científica. Hoje, estudos comprovam que desde quando nós estamos lá na barriga da mãe, né, aquele feto, ele já está recebendo traumas que as mães estão vivendo. Sim. Vou ainda um pouco mais longe, mas a neurociência já diz que nós, né, o nosso sêmen no feto da mãe, na barriga da avó já sente. Então, desde que a gente nasce, já existem crenças ali que estão de alguma forma nos limitando. Sim. E isso precisa ser acessado. Então, o cuidado com a saúde emocional, ele é necessário desde sempre. Então, quando a gente percebe que isso também está afetando a nossa saúde física, daí precisa dar uma atenção, né? Psoríase, por exemplo, né? Um problema com a pele. O que a sua pele está querendo dizer? Então, como que na prática eu posso entender isso? Fazer perguntas para o teu cérebro, né? A gente precisa entender que a gente tem uma arma poderosa que pode nos responder, né? Então, se eu tenho problema na pele, por que eu não quero que alguém se aproxime de mim? O que o meu corpo está querendo dizer que quer longe, né? Porque uma ferida na pele a gente não quer que encoste. Sim. E buscar essas perguntas, né? Mas por que eu senti isso, né? Antes disso, o que aconteceu? E essas perguntas vão te levar à resposta, né? E, né, existe a outra possibilidade que é buscar recurso terapêutico e buscar ajuda. Eu acho que o segundo ainda... É melhor, né? É melhor, porque infelizmente, né, eu falo muito sobre isso nas palestras, que infelizmente ninguém nos ensinou ou assim nos incitou de alguma forma a pensar sobre nós. Nós fomos, principalmente nós mulheres, nós somos criadas e educadas para cuidar da casa, dos filhos, do marido, do trabalho, só faltou alguém de você não precisa. Então a gente está todo momento achando que o que é para nós não é importante. E isso não é verdade, né? Isso é uma mentira que a gente cresceu acreditando. Porém, tirar esse tempo para nós, né, é algo que infelizmente muitas mulheres não fazem, né? Então, até o mesmo tirar esse tempo para se auto-questionar, né? Use a hora do banho, use antes de deitar, são horários que eu uso, né? Fica aí a dica. Faça perguntas, né? Fábio, quando saber que aquela dor, aquele problema de saúde, na verdade, não é de saúde, mas é emocional? Então, né, como que a gente sabe que a raiz está na nossa emoção? A gente precisa começar a cuidar realmente das nossas vivências, das nossas experiências, né? E foi como tu disse, né, Gabi, olhar para si. O problema é que a gente não
o tempo não permite mais isso. Então, a partir do momento que a gente se coloca como prioridade, né? Porque se colocar como prioridade é dar esse lugar para que outras pessoas também cuidem de ti, mas para que tu seja o teu maior cuidador, né? O teu interno reflita aquilo que ele está sentindo. Então, quando tu começa a observar isso, né, no teu dia a dia, no decorrer das situações, o que o teu corpo quer dizer, o que aquela situação te levou a sentir, o porquê que tu sentiu, comece a usar isso também para se autocurar, né? O corpo, eu costumo dizer que é algo poderosíssimo, porque o corpo ele tem esse poder da cura. E olha que especial a gente saber que nós somos criados de forma tão perfeita, né, que nós temos o poder de cura. Então, o problema é realmente quando eu me deixo de lado, quando eu não quero mais olhar para a minha dor, eu não quero olhar para aquela dificuldade. Muitas vezes no meio disso a gente também perde a esperança. E perdeu a esperança, realmente tu não vai ter melhora. Então, se resgate, né? Se resgate, busque esse recurso, busque ajuda, né? Se permita viver essa transformação, se permita tentar viver a cura. Por que não? Não é mesmo? E seria tão mais especial tu viver sabendo que está vivendo por algum motivo, por algum objetivo. Com certeza. Infelizmente, as pessoas que sofrem na parte emocional, às vezes elas sofrem há muito tempo. E aí, de fato, estão desacreditadas. Mas aqui fica, né, essa dica para você que está nos assistindo. Se permita, nem que seja pela última vez, né? Não desista de você mesma, tente, né? E tente de novo. Nós somos movidos, de fato, por retornos. Então, quando fazemos algo que não temos retorno, isso vai desmotivando. Mas a partir do momento que a gente, de repente, né, entende que não é só físico, mas que eu preciso olhar para tudo isso de uma forma um pouco diferente, pode ser que aí você encontre a solução. Nós vamos para mais um intervalo. Fiquem ligados com a gente que a gente já volta. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre as emoções por trás dos sintomas e eu estou recebendo a terapeuta Fabiana Garcia. Fabi, de que forma na prática, né, que hoje em dia, né, o povo falou essa palavra, parece que até os ouvidos eles abrem, né? De que forma na prática nós conseguimos chegar nesse lugar de cura? Legal. Então, né, primeiro, como eu falei anteriormente, né, faça perguntas para o seu cérebro, ele está ali, ele é o teu maior aliado. A primeira resposta, aquela mais simples, é a resposta certa. O que acontece também é que a gente às vezes fica buscando algo muito sobrenatural. Muito complexo. Não é muito complexo e não é. É de forma simples, é de forma muito simples. Então, a primeira resposta que vir, naquele momento que tu estás passando pela maior crise da dor, né? Mas por que eu estou sentindo isso? A primeira coisa que vir é o que é. E o segundo é se abrir realmente para aceitar, né? Se permitir viver esse processo, Gabi. Né? Era sobre isso que nós estávamos conversando, né? Se abrir, quando tu te abre para viver esse processo, quando tu te abre para acessar esse lugar de cura, quando tu começa a entender que é possível, que dá certo, né? Tu naturalmente começa como se tirando aquelas escamas de dor, né? Tirando aquelas escamas que te paralisaram tanto tempo e trazer a cura para dentro de si. Então é algo de dentro para fora realmente, por isso que precisa ser olhado com tanto cuidado, com tanto carinho. Né? Então, na prática, comece a fazer perguntas e se abra, se permita viver esse processo de transformação, né? Porque a transformação, ela cura realmente. Eu gosto muito de um versículo que diz, né, que assim como a gente vê a nossa alma, assim ela é. Então, quando tu começa a olhar para a tua alma de forma tão limpa, tão boa, naturalmente tu vai sendo levado para aquele lugar. E é isso que eu deixo de conselho para o pessoal que está lá em casa assistindo, né? O pessoal que sabe que está talvez aí lidando com tantas frustrações, tantas dificuldades. Existe um caminho, existe uma resposta, existe um lugar de cura realmente para vocês, né? Não é diferente para ninguém. Sim. Fábio, para quem está em casa entender um pouquinho, como funciona essa questão da terapia em si, né? De que forma hoje as pessoas podem trabalhar as suas emoções? Então, né, hoje existem várias técnicas, vários meios no mundo das terapias, né? O meu modo de trabalho, né, eu tenho uma formação no MPC que se chama Método Procure Cicatrizes, que é justamente buscar a raiz do problema emocional. Então, nós fizemos toda uma pesquisa e entendemos que tudo começou lá.
Normalmente, Gabi, assim, posso dizer que 90% dos meus atendimentos começam na infância. Então, normalmente é algo que já vem lá das culturas da criação, né? E a gente precisa começar a desmistificar isso, a quebrar essas limitações de culturas, né, culturais que nós viemos levando e carregando por tanto tempo, entendendo que nós não precisamos levar as bengalas, né, até mesmo dos nossos antepassados. E eu quero até deixar aqui um adendo, né, para as pessoas que talvez acham assim, mas eu já vivi tantos anos e agora não faz mais sentido, né? Como eu tenho atendido pessoas assim mais experientes, para não dizer mais velhas, e que no final assim tem tido a oportunidade de acessar esse lugar e é tão lindo, né? Esses dias eu estava atendendo um senhor e ele disse: minha filha, eu passei 74 anos da minha vida vivendo isso. Que dó. E essa dor era uma dor no joelho, essa dor ela me paralisou a vida inteira e me limitou a tantas coisas. Eu deixei de fazer tantas coisas que eu amava. E saber que eu vou morrer sem essa dor já é o suficiente para mim. Nossa, meu Deus. Então é sobre isso, né? Às vezes você tá aí e pensa dessa forma. E as pessoas são muito medicamentosas, né, Fábio? É isso que me apavora, assim. As pessoas não param, é óbvio, né? O mundo está girando em torno disso. A nossa indústria médica, infelizmente, ela é baseada nisso. Cada vez parece que, assim, desacredita cada vez mais, né, das terapias. E é muito triste a gente viver isso em pleno século XXI, onde tanta coisa evolui no pensamento, na mente. A gente ainda vê a indústria batendo muito nessa questão de que tem que ser com medicamentos, né? Então, eu gosto muito de trazer, e você que está em casa nos assistindo sabe disso, já percebeu isso, que eu não trago só médicos, né? Eu não trago só determinados profissionais, mas eu trago de todo mundo e tenho trazido muita gente para falar sobre a saúde emocional, porque de fato, se os estudos falam que nós vamos, né, perder muitas pessoas e que vai ser a doença que mais vai matar nesse século, por que não trazer clareza, trazer profissionais, até porque para falar sobre os nossos sentimentos e as nossas emoções, nós temos que ter uma empatia com o profissional. Então, às vezes eu trouxe uma psicóloga aqui, mas você, sei lá, ainda não, né? A gente tem que se sentir à vontade, eu sei, porque eu também faço terapia, então a gente tem que ter, né, essa empatia com o profissional, vou estar abrindo o meu coração. Então, para você que assistiu ou que está assistindo, né, esse programa aí tem reprises, tem também no YouTube, então compartilha com quem você conhece. Às vezes pessoas que já tentaram tantos profissionais, tantos tipos de tratamento e não tiveram, né, resultado em nenhum deles. Então indique o trabalho da FAB, né, mostre esse programa para a pessoa, para que de fato a pessoa consiga aí abrir os horizontes. E Fábio, para a gente encerrar, para concluir, né, se tu puder deixar uma contribuição para as pessoas que estão em casa, se tu pudesse dar um conselho, a gente sabe que conselho se fosse bom não daria, a gente vendia, né? Tens 1 minuto para dar um conselho para quem está nos assistindo. Então, né, primeiro eu quero dizer que a sua vida importa, que o seu problema tem jeito, né, que você não é o único a sentir esse problema, essa dor, né, de ver que realmente existem coisas que te limitam, te travam, mas existe saída. Então, não desista, né, persista que existe uma saída. Ótimo. E Fábio, quem ficou interessado, né, já aproveito para te agradecer, as portas estarão sempre abertas para que tu venha aqui, né, conversar com a gente. E quem quiser te encontrar, como que faz? Então, tem o meu Instagram, Fabi Garcia Terapia, né, e lá você tem todas as informações e todos os acessos. Certo, Fábio, muito obrigada mais uma vez. Obrigada também, eu que agradeço. Imagina, o programa Estação Saúde de hoje encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.